Pessoal, um vídeo extremamente importante e urgente. Olha, é uma bomba, eu diria. Não, um meteoro. É o ex-presidente Bolsonaro fazendo uma avaliação de vários nomes para 2026 para a cadeira de presidente, caso ele não esteja apto a concorrer. Além disso, eu vou trazer aqui para vocês um papelão feito pela Rede Globo. Olha, gente, sério, eu já vi de tudo, mas dessa vez se superaram e muito. Então, gente, o vídeo tá demais. Já compartilha muito, deixa o like aqui embaixo, não se esquece de se inscrever no canal sem enrolação nenhuma. Vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, não tinha como eu começar diferente. Viralizou no dia de ontem e era só o que se comentava e ainda hoje tá repercutindo muito. O governo Lula, eles estavam cogitando fazer com que os alimentos que têm hoje a data de vencimento, alguns alimentos menos perecíveis, como biscoitos enlatados, eles tivessem uma data de recomendação. Ou seja, basicamente teriam aí alimentos vencidos nos supermercados para que as pessoas pudessem comprar. Com isso, barateando o custo dos alimentos, né? Uma falsa queda aí, digamos assim, no preço dos alimentos, porque teriam alimentos vencidos sendo vendidos ali. Eu já vou trazer a repercussão desse caso, mas vejam aqui nas palavras aqui dos porta-vozes, quero dizer, da Globo News, falando sobre essa medida pensada por eles. E depois eu vou trazer uma análise feita pela Gleisi Hoffmann, lá atrás. Vejam só. E aí eu fui atrás, descobri que o presidente Lula teve uma reunião com associações de supermercados e da indústria de alimentos em junho, no meio do ano passado. E essas associações levaram uma sugestão para se alterar, para mexer a regulação da data de validade dos alimentos. E aí seria o seguinte, adotar uma política que já é usada nos Estados Unidos e no Canadá, que eles chamam lá de best before. Ou seja, em vez de ser uma data validade limite para o consumo do alimento, seria uma recomendação, é melhor usar antes da data tal. Segundo a Abras, que é uma dessas associações que foi ouvida pelo presidente Lula no ano passado, isso poderia representar uma redução no desperdício de alimentos em até 3 bilhões de reais. E isso, só para a gente pontuar aqui, valeria apenas para alimentos menos perecíveis, como alimentos embalados a vácuo, grãos, enlatados, ou seja, biscoitos, aqueles alimentos que têm menos risco de estragarem. Agora, ressaltando que há um receio dentro do governo de antecipar essas medidas, tudo só vai ser decidido, o martelo só vai ser batido após uma reunião com o presidente Lula, que está prevista já uma expectativa de que essa reunião aconteça no início da semana que vem, mas dada a sensibilidade do assunto, pode ser que eles antecipem já para essa semana. Andréia? Juliana tá modesta, mas é um furo de reportagens que ela tá trazendo, então, assim, importantíssimo. Porque geralmente vem assim, válido até e aí passaria a vir o quê? Melhor consumir? Melhor consumir até a data tal, Otávio. É oficializar a famosa xepa, né? Quem nunca foi numa feira e pegou aquele alimento mais barato, porque já estava ali no final da feira, já aquela bananinha que já não estava tão boa para comer fresca, mas pode fazer ali uma panquequinha. No caso, não vale para banana, tá, gente? É só para alimentos que são menos perecíveis, não valeria, né, no caso. Mas é isso, oficializar a famosa xepa. Meu Deus, gente, prometeram picanha e acabou na xepa. Mas parece que o barulho das redes sociais, as pessoas indignadas nas redes sociais, ele acabou, né, como o vídeo do Pix, olha, acabou chegando no lado de lá e eles acabaram desistindo da coisa. Vejam só. Governo descarta mudança em data de validade de alimentos após críticas nas redes. Depois de recuar no monitoramento do Pix, gestão petista deixa para trás medida que também virou alvo da oposição. Então tá aí, né, gente? Imaginem se não existissem as redes sociais. A Renata, inclusive, a questionou. Oi, Gleisi, poderia dar uma opinião sobre a política da xepa e de mudar a data de vencimento dos alimentos? A Gleisi, no dia 17 de junho de 2021, havia escrito: não é de hoje o desprezo de Guedes com os pobres, mas a perversidade não tem limites. E ele defende dar resto de comida para quem tem fome. Para completar o terror, Tereza Cristina da Agricultura fala em alimentos vencidos. Não basta o vírus e a fome, esse governo é higienista. Olha só, né, gente? Que coisa louca isso daí, né? Na época, o Paulo Guedes, então, tava falando sobre aquela questão, acho que, dos restos de comidas de restaurantes, né? Que vai muita comida fora
poder doar essas comidas, né? Pessoal, agora deixa eu trazer essa matéria que, olha, realmente me chamou muito a atenção e foi dada pela CNN no dia de hoje, mas que eu vou trazer um complemento da Fernanda Salles na sequência. Gilmar Mendes diz que a adoção do semipresidencialismo será discutida em 2025. Eles estão em um evento lá na Suíça, alguns ministros. E o Gilmar Mendes teria citado, então, que neste ano o STF deve se debruçar sobre esse caso, gente. A ideia seria ter, parece que um primeiro-ministro. Além do presidente, eles gostariam que tivesse, então, um primeiro-ministro. Gente, que coisa mais louca isso. Deixa eu trazer a Fernanda Salles, porque ela vai explicar um pouco melhor para vocês. Você é a favor de uma mudança completa do sistema de governo do Brasil? Aprovaria a perda de poderes da figura do presidente da República? Bom, saiba que a sua opinião não é tão importante para algumas autoridades que estão discutindo esse tema em Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou durante um seminário do site J, nesta segunda-feira, dia 4, que não seria necessário um plebiscito para ouvir o povo no caso da implementação do semipresidencialismo no Brasil. Gilmar Mendes estava acompanhado nesse seminário do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e os dois não são as únicas autoridades a defender essa mudança. O ex-presidente Michel Temer, que também foi ex-vice de Dilma Rousseff do PT, também já defendeu a mudança para o semipresidencialismo. É o caso também de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Vale lembrar que em novembro de 2021, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, afirmou que o Brasil já vive um regime semipresidencialista com o poder moderador do STF. Nós já temos um semipresidencialismo com controle de poder moderador que hoje é exercido pelo Supremo. Basta verificar todo esse período de pandemia. Foi isso que afirmou Toffoli durante a participação no 9º Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal. Apesar dessa urgência pela discussão do tema, não foi registrada nenhuma manifestação popular pedindo a implementação do semipresidencialismo. Essa, de fato, não é uma bandeira do povo. De Belo Horizonte, repórter Fernanda Salles. Então tá aí a Fernanda que postou esse vídeo e disse, Gilmar Mendes afirmou hoje durante o Fórum Empresarial na Suíça que a mudança do sistema político brasileiro para o semipresidencialismo será discutida esse ano. Eu estou avisando isso há 2 anos, como podem ver na matéria abaixo. Ou seja, né, gente, em 2025, nesse ano o STF promete se debruçar sobre o assunto. Então teríamos, além de um presidente, um primeiro-ministro, alguém que não foi eleito pelo povo, mas sim foi escolhido pelo Congresso. Bom, eu quero a opinião de vocês aqui embaixo, gente. Pessoal, e as queimadas batendo recordes no governo Lula? E a Globo conseguiu, durante uma matéria, inverter os gráficos, isso mesmo que vocês estão entendendo. Em vez de eles começarem, ao invés de eles começarem do ano menor para o maior, como é uma norma técnica aí, que é colocada referente a gráficos, com anos e tudo mais, eles fizeram ao contrário, eles colocaram o ano de 2024 para baixo. Vejam só, porque no Twitter as notas de comunidade é o terror da Globo. E eles acabaram tomando uma checada. É o que eu sempre digo, né, gente? Quem é que vai regular a velha imprensa? Olha só, a Convenção para a Representação de Séries Temporais em Gráficos é sempre da esquerda para a direita. Ao inverter a ordem, o gráfico pode iludir o leitor de que não presta atenção aos rótulos e ao texto do post, sugerindo que há diminuição de queimadas, sendo que é aumento, né, gente? Olha só a matéria, vejam só. A gente teve lá em 2019, uma queimada em 18,1 milhões de hectares. Olha só, gente, lá em 2019, 18,1 milhões. Ou seja, aqui no final, ao invés de eles colocar o 2019 para cá, ou seja, vai começando 2019, 20, 21, 22, 23, 24, para dizer que no Lula foi a maior, 30,9, eles inverteram. Olha só isso daqui, gente, esse número, ele em 2021 conseguiu cair para 14,1 milhões de hectares e 2021 em diante só aumentou e agora em 2024 foram 30,9 milhões de hectares queimados. Isso que corresponde, Camila e amigos do Conexão, ao território da Itália, por exemplo. Trazendo aqui para a nossa realidade, são cerca de 300 mil quilômetros quadrados e isso cabe inteiro dentro do estado do Maranhão.
A área queimada no Brasil cresceu quase 80% em 2024. O bioma mais afetado foi a Amazônia, com mais da metade da área queimada. E eu pergunto para todos vocês, cadê a nova música da Amazônia, com vários artistas da Globo envolvidos? Porque, gente, isso é inadmissível. Eles estão sendo negacionistas. Eu não estou vendo. A única coisa que eu vi aqui foi inversão de gráfico e que dá, sério, para quem não prestar atenção ali, a impressão de que, olha, as queimadas vêm diminuindo, não é mesmo? Gente, o que seriam das pessoas sem as redes sociais? Pessoal, eu vou trazer agora a entrevista que o Bolsonaro deu e que fez algumas revelações, mas antes disso eu vou passar rapidamente sobre essa matéria que acabou saindo. Lula corta 325 mil pessoas do Bolsa Família em um mês e economiza 274 milhões. 90% das cidades tiveram redução nos beneficiários de dezembro para janeiro. O governo diz que vem sendo feita averiguação cadastral. E aí a Bárbara da Te Atualizei, ela fez uma lembrança, né? Na campanha do PT, eles diziam que o Bolsonaro ia acabar com o Bolsa Família. Então tá aí, né, gente? Só pra gente, né, recordar é viver. E vamos pra entrevista do Bolsonaro. Mas por que o senhor acha que sem o senhor... Não, sem o senhor entendi. Não seria democrático. Mas por que sem o senhor não tem oposição? O senhor não acha que outras lideranças da direita ou figuras da direita também podem representar a oposição? Cita os nomes. O senhor quer que cite? Vai citando. Tá, vamos lá. Tarcísio de Freitas. Representaria a direita? É um excelente gestor, ninguém nega isso aí. Você tem que conversar com o povo, né? O que acha dele? Se ele está maduro para representar a direita ou não. Ronaldo Caiado. É um estado com pequena densidade eleitoral, ele é muito bem avaliado lá, mas não sai de lá. Qualquer saída fora dele, né? Não tem aceitação, não tem nome. Romeu Zema. Bom administrador também, mas, no meu entender, conhecido mais em Minas Gerais ainda. Se você escolhe o estado do Nordeste, quiser ir comigo lá, você escolhe, a gente vai, você vê como o povo me trata. Pablo Marçal. Eu evito conversar sobre esse cara. Por quê? O cara tá fora do Pará, não conversa com esse cara. Não. As medidas dele, eu não gosto do Boulos, mas aquele negócio do atestado falso, essa fake dele agora de conversar com o Trump e tinha sido um tempo atrás. Então você tem que ter autenticidade, transmitir realmente confiança à população. Então não vou discutir o Paulo Marçal, deixa ele pra lá. Eu acolhi um tempo atrás, conversei com ele, ele saiu aqui eu conversei fora com ele. Aí chegou na Câmara, mostrou a medalha, que tinha dado a medalha para ele, que eu estivesse apoiando ele para a Prefeitura de São Paulo. Não dá para conversar com uma pessoa que conversa contigo aqui, lá fora fala outro completamente diferente, né? Tem um baita no potencial, mas ele tem que se controlar. Não está confiável. Depende, pergunta pro povão aí. Gustavo Lima. Conversei com ele um tempo atrás, no dia seguinte, ele dividiu o Senado, no dia seguinte apareceu a candidatura dele para a presidência. Eu tirei o pé. Você precisa, né? Ele tem idade e tem popularidade. Tá? Do resto a gente não conhece, eu não conheço o resto dele. Então, vocês poderiam entrevistá-lo, né? Para saber do que ele pensa, o que ele pode fazer. É um nome, no meu entender, um excelente nome para o Senado, no meu entender, para a presidência. Não sei se está maduro para isso ainda. Ratinho Júnior. Me dou muito bem com ele. Tá? Pode ser um nome. Pode ser um nome para a direita, pode ser, mas me dou muito bem com ele, um bom gestor também. Mas eu digo, eu não trato desse assunto com ninguém, tá? Eu falei demais para você aqui, tá? Tem só mais 2 nomes que eu quero pedir. Tá. Vai, você falou que eu podia pedir, então eu vou pedir mais 2 nomes. Um nome interessante, Flávio Bolsonaro. Olha, nasceu em 1981, né? Tá com 44 anos, se não me engano, acho que é essa conta aqui. Um excelente nome, preparado, tá? Tem uma experiência, um bom articulador, é um baita do nome. Não é porque é meu filho, assim como o Eduardo também, uma pessoa madura, tá? Tem um vasto conhecimento, de mundo inclusive. Podem ser opções, o Flávio, o Eduardo, pode ser. Sim. Michele Bolsonaro. Eu converso com ela quando ela voltar, agora cheia de saudades, né? Tá voltando nos Estados Unidos, eu converso com ela. Eu sei que você faz pesquisa, eu vi na Paraná pesquisa, ela tá sempre um pouquinho, quase a mais de erro com o Lula. Esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela, tá? Aí eu tenho que conversar com ela, o que eu tenho conversado com ela, nós somos casados, né? Cada um tem sua vida. Não, você casou, você tem que dividir tudo, né? O mingau ou a falta de alguma coisa, tudo, tá? Então não tenho problema nenhum, estou 17 anos casado com ela. Seria também um bom nome, tá certo? Com chance de chegar. Obviamente, ela me colocando como ministro-chefe da Casa Civil, pode ser. O senhor seria ministro da Casa Civil? Dela seria qualquer coisa, que ela mandasse ser, eu seria.
Bom, então tá aí, pessoal. Olha, eu confesso pra vocês que eu estava concordando com o ex-presidente Bolsonaro até o momento em que ele chega no filho dele, Flávio Bolsonaro. Pra mim, o filho dele, Flávio Bolsonaro, né, eu respeito, mas eu não acho que ele seja tudo isso não. Flávio Bolsonaro, um senador e tudo mais, muito criticado por conta da lava-toga. Quem não esquece aí, quem acompanha a política sabe do que eu tô falando. Eu acho que ele não tem toda essa popularidade não para ser candidato à presidência. Agora, um nome que me agrada muito é o da Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é um nome que me agrada muito, dado as opções que ele acabou colocando aqui agora. Agora, puxou, né, como a gente diz no sul, né, puxou a brasa pro meu assado, né, ele acabou puxando a brasa pro assado dele quando foi falar dos filhos, né. A gente percebe ali a felicidade dele falando do filho dele, do Flávio Bolsonaro, inclusive do Eduardo Bolsonaro, que no meu ponto de vista tem uma popularidade muito maior que a do Flávio Bolsonaro. Acho que ali o ex-presidente foi mais deu ali uma palavra mais de pai mesmo do que de análise política, no meu ponto de vista. Eu quero saber a opinião de vocês, em quem vocês votariam aí embaixo em caso de ausência do Bolsonaro, então, para 2026. Não comentaram do Nicolas ali, porque tem uma PEC agora, e parece que o Nicolas já deu a entender que ele gostaria de ir para o Senado, inclusive ele está compartilhando suas redes justamente os deputados que já são a favor da PEC. Então, Nicolas para presidência não seria Senado mesmo, também um nome importante para o Senado. E tá aí, gente, as peças estão cada vez mais se acomodando. Fechou? Quero a opinião de vocês, comenta muito, compartilha muito esse vídeo, deixa o like e me diz o que vocês acharam de tudo que vocês viram aqui. Vou ficando por aqui, mas fica ligado que logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.